Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo. E muito também agradecido aos céus pelos anjos guardião que anda conosco aqui para mais uma edição desta mensagem que será produzida aqui hoje. É uma mensagem que será ministrada ao vivo, esclarecida dentro das Escrituras Sagradas, tudo aquilo que você precisa saber. Como mais uma edição do dia de hoje da imagem cinematográfica que será gravada aqui através do nosso produtor. A trilha sonora, os efeitos especiais, tudo com ele. E você vai conhecer agora quem é o nosso produtor. Olha a foto bonita deste homem que todo mundo gosta de ouvir, a multidão e a rapaziada. A paz do Senhor, pastor Antônio Rodrigues. A paz do Senhor, pastor Gelson Silva. Mais uma vez estamos, aleluia, na presença do povo, né, onde eles estão ouvindo a palavra do Senhor. E que Deus abençoe todos os ouvintes, que agora vai entrar uma nova batalha contra Satanás. Amém. É isso aí, nós já estamos com mais uma batalha aqui contra o cão. E pelo nome e o sangue de Jesus, ele já perdeu mais um, porque o nome e o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, que peleja contra todos aqueles que querem morar no reino dos céus. Estamos aqui com o nosso produtor. E o que você tem achado, pastor Antônio Rodrigues, dessas produções produzidas aqui, sendo feita por ti, nas imagens cinematográficas? Esse ouvinte aí que está nos ouvindo pela internet, pela rádio ou através do DVD que há de chegar até esse ouvinte. O que você tem achado dessas produções sendo ministradas pautadamente nas Escrituras aqui dentro desta emissora de rádio? Graças a Deus, eu acho que essa produção está indo muito bem para os ouvintes da palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Estamos produzindo aqui para Jesus um bom trabalho, né? E para os ouvintes também entrar na palavra do Senhor. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, as produções estão muito boas porque Jesus está apoiando mesmo. Meus queridos ouvintes, eu quero falar para meus ouvintes que aqui nós, para poder trazer as mensagens aqui, nós fazemos grandes estudos. Vocês sabem, meus queridos irmãos, nós fazemos o estudo da Bíblia enchendo Apocalipse, né, irmão? Quantos capítulos, quantos versículos, né, meus irmãos? Falar nisso, meus queridos irmãos, nós temos, aleluia, o vídeo da palavra do Senhor. Nós temos DVD também, irmão, aleluia, da palavra de Deus. Quantos capítulos, quantos versículos, quantos tradutores tem a Bíblia? Eu tenho tudo isso, né, meus irmãos? Se vocês quiserem uma cópia também, né, irmão? Só mandar pedir que nós, aleluia, mandamos, né? Que o nosso pastor Gelson Silva está pronto para mandar para os irmãos, né? Então, quanto, quem fez a Bíblia, quem é, os tradutores, as quantidades de versículos, de capítulos, com os homens de Deus, irmão, tudo apoiado por Deus, irmão. E quem iniciou a Bíblia vai falar isso: Jesus, Deus. Quem iniciou a Bíblia foi Deus. Agora temos tradutores que traduziram a palavra ali, o que Deus fazia. Graças a Deus, irmão. E a produção está muito boa, em nome do Senhor Jesus. É isso aí, nós estamos aí com ele, que aí deu o seu documentário, o seu relatório, a sua informação, e é uma benção dos céus. Se você quiser adquirir o DVD e o CD de mensagem do pastor Antônio Rodrigues, nas melhores lojas perto de você, já está vendendo. E é uma bênção do céu. E qual é o recado que você tem para passar para esse ouvinte que quer ouvir uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem pura, genuína e espiritual? O que ele tem que fazer para poder assim se esclarecer acerca da Escritura? O que tem que fazer é prestar atenção às pregações com muito carinho, com muito cuidado, né, irmãos? E procurando realmente, irmão, entender o que te leva ao caminho do céu. Entender, irmão, que ninguém está brincando com a palavra do Senhor. Vocês procuram ouvir o que nós pregamos, que é Deus que está realmente ensinando, que nós mesmos não sabemos nada. Estudamos, procuramos entender, buscar de Deus e buscar na palavra, buscar na Bíblia, para que os ouvintes entendam a palavra do Senhor, conforme nós estamos explicando para meus queridos ouvintes da palavra de Deus. É isso aí, você ouviu aí o recado dele, e é uma benção dos céus mesmo. E glórias a Deus. Para você ter um aprofundamento, irmão, nas Escrituras Sagradas, não é difícil.
Tenha sempre em mão um dicionário bíblico, um dicionário Aurélio, um dicionário jurídico, um dicionário para você ter a interpretação até de algumas palavras difíceis que é falado, para você entender o que significa aquilo ali. Eu vou fazer a pergunta aqui para o meu pastor teólogo, pastor Antônio Rodrigues. Esse é o caminho, não é esse o caminho para poder se aprofundar? Esse é o caminho certo mesmo, né? Vou fazer um capacitado. Não, peraí, repete de novo. Eu vou falar e você repete de novo. Ouvinte, escute isso aqui. Procura adquirir, ter em mãos para você, particularmente o seu, um dicionário bíblico, um dicionário Aurélio ou até um dicionário jurídico, para que você possa entender as palavras que estão sendo expressas. E através disso você estuda a palavra de Deus. E algumas palavras difíceis que você não entender, é só você se basear no dicionário bíblico, ou no dicionário Aurélio, ou até no dicionário jurídico, e aí você vai entendendo. O nosso pastor Antônio Rodrigues, pastor e teólogo, vai passar mais esclarecimento acerca disso, porque ele sempre se baseia nos estudos e também procura nos dicionários, e ele tem me orientado nessa parte aí, eu tenho feito também, e eu tenho me edificado, irmão, e é uma bênção dos céus. Passa para os ouvintes o nosso segredo de ministração. Eu quero falar para meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, que você pode olhar seu dicionário bíblico em casa, aí se você não tiver a mente aberta para o dicionário bíblico, vou passar uma palavra para você. Peraí, antes disso, você tem que ter seu dicionário bíblico, tem que ver a concordância bíblica também, para levar para a Bíblia, que é uma coisa muito especial mesmo, mas você tem que estar com a cabeça fria, procurar entender o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar, você lendo por leitura, sabedoria na Bíblia e sabedoria espiritual, isso é muito importante. Outra também que eu falar para meus queridos irmãos, o significado da Bíblia, o fundamento da Bíblia. Se você não tiver condições de ler, você que é pastor, condições de guardar, peça um DVD ao pastor Gelson Silva, do irmão Antônio Rodrigues, que eu tenho certeza que você vai aprender até dirigir a sua igreja com seus equipes santos, com seus membros santos, com suas ovelhas, e você vai entender o que você passa para a sua igreja. Amém? É isso aí, você está ouvindo aí nosso irmão, pastor Antônio Rodrigues, passando todos os detalhes possíveis. E nós vamos aí entrar na ministração, e é uma bênção dos céus. E ele vai passar assim a expressão de só alegria. O que você tem achado depois que você virou produtor? É uma coisa boa, não é uma coisa boa? Não, realmente está sendo uma maravilha, né? Porque o trabalho para Deus sempre é uma beleza, né? A produção está indo bem, porque realmente os ouvintes estão ouvindo, muita gente está ouvindo. A minha alegria é o pessoal ouvindo e ver, né? E também que eu acabei de falar para o irmão aqui agora, se você é um pastor, tem dificuldade, irmão, de guardar tudo isso que eu falei, é só falar com o irmão Jesus Silva, que nós mandamos aí, tá? O DVD para você, né? E você vai aprender cada vez a mais, tá, meus irmãos? Eu sou pastor, eu tenho dificuldade, mas você vai ver o DVD, vai ouvir as palavras, você vai aprender realmente mais maravilha ainda. Amém? Graças a Deus. Sem precisar de você ir fazer um estudo teólogo, fazer um estudo seminário, você vai ver em casa mesmo, depende de você. Que Deus te abençoe, tá? O pastor, todos os ouvintes da palavra do Senhor. Amém? E amém, Jesus. É isso aí, você ouviu aí o nosso irmão Rombra, ele é capacidade e a maravilha do céu. Ele está aí ensinando aí para todos vocês a falar espanhol, não é falar espalhado, não, é falar espanhol, e é uma bênção do céu. E despede dos ouvintes aí com o espanhol, para que nós venhamos aí para a mensagem da palavra de Deus. Vou falar sobre a mulata. Graça, aleluia, graça, irmão, que Deus abençoe as irmãs, tá, irmão? Graça é obrigado, tá, queridos irmãos? Muchacha, muitas graças. Aleluia, mulata, muito obrigado. Muchacha, muitas graças. Mulata, muito obrigado. Amém? Graças a Deus, todos ouvindo da palavra do Senhor. Perdeu o foco da ministração aqui. Mas vamos lá então. Você vai aí ouvir a partir de agora a mensagem da palavra de Deus. Você ouviu aí o jovem Antônio Rodrigues falando aí para todos vocês e se expressando aqui hoje. E é uma maravilha do céu. Então nós vamos aí para a edição de hoje e vai ser uma bênção dos céus. Não estarei estendendo muito, mas prometo antes de meia-noite terminar a mensagem aqui hoje.
e vai ser uma bênção do céu mesmo. Ele está olhando ali, virado ali, o Antônio Rodrigues, antes de meia-noite eu termino. São exatamente 20 horas e 12 minutos, e nós estamos aí na garantia de terminar a mensagem no tempo em que Deus assim determinou aos nossos corações. Não podemos perder para anjo, não podemos perder para os capeta, não podemos perder para os carnudos, para os homens. Temos que sempre estar na direção do Senhor, porque Deus aí está voltando, está para enviar o seu Filho, para assim vir buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Vamos ao que nos interessa. Glórias a Deus. Vamos então ao que nos interessa. Irmão, está tudo ao vivo aqui, então daqui para lá, seja o que Deus quiser. Não vou me estender muito, serei breve aqui hoje. Antes de meia-noite eu termino e vai ser só vitória. Glórias a Deus. Vamos para a introdução, onde o tema também vai ser introduzido aqui ao vivo, que nem escrita eu não tenho, esqueci até de pensar no tema. Eu vou pensar aqui, ao vivo aqui, e vai ser só vitória para todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: perseguição, divisa, alegria nos céus, tristeza na terra e desespero no inferno. Livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. O título diz: a vinda de Cristo
será precedida de manifestações do anticristo. E o tema é perseguição. E nos diz assim a palavra do Senhor: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizias quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera no mundo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor de sua boca, e a aniquilará pelo resplendor de sua vinda, a esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiai na mentira, para que sejais julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A leitura da palavra de hoje foi bem extensa, para que você entenda o que nós venhamos a abordar aqui hoje. Então se prepare, que ao toque de 5 segundos, Deus vai falar com a sua vida. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, eu entendo a preocupação do apóstolo Paulo ao enviar a carta, a epístola ou um dos pergaminhos ao povo da cidade de Tessalônica. Glórias a Deus. Aos Tessalonicenses. Ele envia com uma preocupação, para que aqueles homens, mulheres, crianças e anciãos viesse a ficar firme naquilo que aprenderam de Jesus Cristo através dos apóstolos que assim ministraram o Evangelho, porque estava já havendo tempos difíceis naquela época. Homens que não tinham compromisso com a verdade estavam tentando deturpar o caminho do Senhor, estavam tentando desfazer-se da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fica com essa preocupação e envia essa carta ao povo de Tessalonicenses, para que viesse a vigiar, para que aquele povo não viesse a sair facilmente daquilo que eles tinham aprendido e tinham recebido do Espírito Santo.
no primeiro versículo. E no título, antes de entrar no versículo, nos mostra que acerca do anticristo, que a vinda de Jesus, antes de Jesus vir, haveria manifestação, ou seria precedida de manifestações do anticristo. Pessoas que iam se opor ou contra Jesus, além do anticristo atual, que há de acontecer, que nós não venhamos a ficar apercebidos. Muitos falsos cristos já apareceram. Pessoas que se diziam ser Jesus, em que você já até ficou sabendo. A Bíblia diz que no primeiro retorno, Jesus veio à terra. No segundo retorno, ele só vai vir para recolher os santos. E no terceiro retorno, ele vem para estabelecer de uma vez o seu reino. Mas aqui está o apóstolo Paulo preocupado com os cristãos, com os fiéis, porque muitas coisas estavam acontecendo para abalar a igreja de Cristo. No primeiro versículo ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E quer dizer, quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, outro tem entendimento. Mas quando os fofoqueiros se reúnem, irmão, um tem a vida do outro, o outro tem destruição, o outro tem só coisas contrárias. Mas os salvos, quando se reúnem, eles se reúnem com um pensamento, orando e pedindo a vida do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E com uma reunião, esperando a vida do Senhor. Mas no segundo versículo, aqui o apóstolo já está preocupado. Ele começa a dizer assim, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Glórias a Deus. Não vos perturbeis, eu sempre falo isso aqui. Nós sabemos que a volta de Jesus está perto, e por isso estamos proclamando a volta de Jesus. Mas saiba uma coisa, não fique desesperado, mas fique preparado. Porque se Jesus vir hoje e você estiver distraído, vai ficar, não vai subir. Se Jesus vir hoje, o que você está lendo? No que você está pensando? O que você está fazendo? Lógico, a minha vida não te interessa. E nem a tua vida interessa para mim. Mas isso vai contar muito se o arrebatamento acontecer e você não tiver fé. Porque Jesus falou, se quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual seria a tua fé nos tempos atuais, se de repente Jesus voltar? Não se mova facilmente o vosso entendimento. Não se mova. Conforme eu falei, e vou repetir, havia uma pessoa que eu admirava essa pessoa. O seu modo de falar, o seu modo de expressar, o ensinamento, as colocações das palavras, as colocações dos tempos atuais. Mas de repente, essa pessoa tirou a máscara e agora está mostrando qual é o seu real propósito. Está querendo destruir a igreja de Cristo. Está querendo destruir o povo de Deus. É o versículo 2. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Aquilo que entendeste de Jesus. Vigiai. Vigiai.
e vigiai. Essa pessoa que eu estou falando aqui, não posso nem falar nome, por causa da Constituição. Mas essa pessoa fala do nome de todo mundo. Vigiai com esses ensinamentos errados. E essa pessoa detalha que não está escrito na Bíblia aquilo que ela argumenta, aborda e fala. Mas quando eu vi aquele vídeo desse tal apresentador, tudo que ele falou caiu em contradição contra si próprio. Porque tudo que ele dizia que não estava escrito na Bíblia, está escrito sim. Aí aquele que não tem conhecimento da Escritura acaba saindo facilmente. Por isso que o apóstolo Paulo ficou preocupado. Tanto essa pessoa como um pregador também internacional que eu admirava, começou também a falar abobrinha, por dois, dizendo assim, os erros do apóstolo Paulo. Eu olhei assim e falei, tá vendo? A pessoa que não tem conhecimento demais, aí quando não tem mais assunto, vai começar a falar o que não convém. Vai começar a falar o que não convém. O povo já não está tendo fé direito. E ainda vai dizer os erros do apóstolo Paulo, os erros de não sei quem. Mas os erros dele também não estampa não. Não estampa não. Então, irmão, temos que ter cuidado com aquilo que estamos vendo através do vídeo, com aquilo que estamos ouvindo através do áudio e até com aquilo que comemos. Porque existem alimentos que não é bom para comer, faz mal à saúde. E existem tipos de bebidas também que não é bom para beber, que faz mal à saúde. O versículo 3 diz assim, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Calma que nós vamos chegar ao tema da mensagem. Nós estamos indo devagarzinho. Abra sua Bíblia aí para você entender. A apostasia já começou. A apostasia. Porque a palavra de Deus diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Muitos estão se apostatando da fé, acreditando em qualquer coisa, não procuram ler nas escrituras. O negócio está tão terrível, irmão. Eu não gosto de falar não, mas eu vou falar. Eles explicam direitinho o capítulo e o versículo do filme, da novela, do desenho, e até da revista, do jornal. Capítulo e versículo. Mas o capítulo e o versículo da Bíblia não ensina não. E quando fala, e como ele diz que é fanatismo, não se precisa mais da Escritura, Deus só quer o coração. Mas isso é a apostasia que já está chegando por aí. O versículo 4 diz, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse aqui é o sonho do capiroto. Há muito tempo ele sonha com isso. Você acha que ele foi banido do céu por causa de quê? Traidor, traiu o Criador. Satanás traiu o Criador, por isso que foi banido do céu. Vou ler de novo. Daqui para lá a temperatura esquenta. Vou ler de novo, ó. Ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer
Deus. Quem é que tinha essa intenção no coração? Quem é que tinha essa intenção no coração? Era o próprio Satanás, conhecido como Lúcifer, aquele que era cheio de luz. Satanás, capiroto, demônio, besta do abismo, bicho da escuridão, são títulos. Mas o nome é um só. O restante são títulos que durante as gerações que foram se passando, o cão, para não ser identificado, ele usava um título diferente. Ele vinha como Mamon, ele vinha como Moloque, ele vinha como Azera, e etc, e etc, e etc. Aí conforme as coisas foram se atualizando mais e mais, aí ele veio como capiroto, veio como demônio, veio como bicho do abismo, veio como cão da escuridão. São vários títulos, mas o nome é um só. Configura-se a um ser espiritual caído que se chama Satanás, que quer dizer adversário e acusador. Aqui no versículo 4, como ele não conseguiu nos céus, agora ele está querendo fazer aqui na terra. Isso aqui acontece, irmão. Quando tiver as portas do arrebatamento da igreja, vem ele na íntegra, ao qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entendeu aí? Entendeu aí a profundidade? Entendeu aí? Só que a Bíblia diz que o Criador, o Deus que fez o céu e a terra, vai até permitir que ele faça isso, mas por um pouco de tempo. O cão, o chifre quebrado do inferno, só vai fazer isso por um pouco de tempo. Vamos versículos adiante, o que diz? Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Aqui o apóstolo Paulo está relembrando o ensinamento dele, que ele ensinava tudo aquilo que ele estava falando de novo. Quer dizer, porque a palavra é uma, irmão, não existe duas palavras. Às vezes, quando a pessoa começa a conhecer demais, irmão, quando num debate aumenta, diminui, ou então começa a querer desfazer. Olha o apóstolo Paulo o que diz: não vos lembrais de que essas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? Esqueceram vocês? Estão com problema de amnésia? O porquê estão saindo facilmente do entendimento aos quais vocês aprenderam? Aí o versículo 6, ó. E agora não vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. O que é que detém o anticristo, Satanás e os homens malignos? O Espírito Santo aqui na terra. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Quer dizer, ele tem o tempo certo para se manifestar. O anticristo, Satanás e os homens malignos vai se manifestar na hora certa. Mas para isso, glórias a Deus, os agentes do anticristo estão trabalhando no mundo para implantar o governo mundial. Você pode reparar que esse governo mundial que está sendo implantado não é para Jesus, não. Está sendo implantado para a besta. E o Apocalipse já confirma isso, dizendo que só poderão comprar e vender quem tiver a marca da besta.
O versículo 7 diz: porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste? É o Espírito Santo. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, irmão, os que ficarem aí vai pagar o preço. Irmão, o negócio é sério, irmão. Cabeças rolarão. Aqueles que ficarem perderão a cabeça. Estão mentindo não, irmão. Está escrito, está no Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu estava analisando um estudo, irmão, acerca de uma carta de um jogo. Eu não vou falar detalhadamente aqui a situação, mas uma daquelas cartas daquele jogo, aquele jogo de entretenimento mundano, havia um desenho. Olha só como é que as coisas acontecem. Havia um desenho ali, naquele desenho havia uma guilhotina. Parecia uma coisa tão insignificante, irmão. Mas se você se aprofundar no pensamento e no que diz o Apocalipse, está explícito ali, está esclarecido qual é a intenção do anticristo depois do arrebatamento da igreja. Naquela carta estava a foto de uma guilhotina. E do lado daquela guilhotina, 3 cabeças humanas, cada uma em um tronco, em um pedaço de madeira. Dali já se há uma noção do que dá para vir contra toda a raça humana. Irmãos e irmãs e todos os telespectadores, escute isso aqui que eu estou falando. Eu estou falando desse jeito que você nunca vai ouvir falar, ou se já ouviu, eu estou repetindo. Se você já ouviu alguém falar, eu estou repetindo. Mas é muito difícil de você ouvir líderes de igreja falar desse jeito. Aqueles que ficarem, que não subir no arrebatamento da igreja, vai perder a cabeça. Não estou te botando medo, não estou querendo te fanatizar para você correr para a igreja, não estou aumentando e nem diminuindo. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, você entra nesse consenso de entendimento. Você entra nesse consenso de entendimento. Olha aqui, vou repetir de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O ministério da injustiça está operando aí. O certo passando a ser errado. O errado passando a ser certo. Leis que se afrouxam. Imoralidade que aumenta. Abominação, incesto, imoralidade, confusão anormal animal, feitiçaria, bruxaria, bebedice, idolatria, um monte de coisas contrárias a essa doutrina da palavra de Deus que está predominando, dominando o mundo nos 4 cantos do mundo. Porque já o ministério da injustiça opera. E somente há um que agora resiste. Irmão, a história toda da raça humana vai se findar e ser concretizada dentro de um ponto. Começou na Torre de Babel e vai terminar agora no governo mundial. Marca da besta. Faça um paralelo na história. Estude. E detalhe, hein? Isso é muito profundo isso aqui que eu estou falando. Porque já o ministério da injustiça opera no mundo. E somente há um que o detém. Olha só como é que é a história. E Deus está dando corda. E o interessante, porque até isso está escrito, isso que eu falei. Olha só como é que Deus está dando corda. Está escrito assim na palavra de Deus: e o Senhor colocará no corações destes
para que cumpra o seu intento, para que a palavra de Deus venha se cumprir por completo. Então não temos como fugir. A única oportunidade alternativa para toda a raça humana, sabe qual é? Aceitar Jesus e estar preparado para subir. Quando você pegar lá no livro do Apocalipse, eu vou fazer aqui uma comparação que é muito real. De Tessalonicenses para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Quando se trata da palavra degolar, abra o seu dicionário bíblico, o seu dicionário Aurélio, ou até o seu dicionário jurídico, e leia aí o que significa a palavra degolar. Decapitado, perder a cabeça. Quer ficar aí? Tô mentindo? Tô mentindo? Quer ficar aí? Faça de tudo para subir. Vou te dar um conselho aqui de amigo, servo de Deus. Não é nem para me estar mais aqui na terra do vivente. Já era para ter batido a revolta há muito tempo. Ia deixar só a revolta aí. Tem gente que tem medo, irmão. Quando fala da morte, já vi crentes fazer até o sinal da cruz. Tem medo, irmão. Quando fala na morte, faz até o sinal da cruz. Começa a se benzer. Bota até figa na orelha e tudo. Mas, irmão, a nossa existência é isso, é nascer para morrer. Ninguém nasce para viver. Nós nascemos para viver, sim, em Cristo Jesus. Mas como partimos dessa vida para outra, os salvos vão ao paraíso. Glórias a Deus. Se eu tivesse morrido em 2008, naquele atropelamento, aonde ainda está correndo na justiça, a justiça é tão lenta, irmão, que está desde 2008 até hoje, para dar o fato veredito, a sentença ao meu processo. Está lá correndo. Saiu nada ainda. Estou vendendo o almoço para comer a janta. Está bravo. Estamos aí ainda. Se tivesse morrido em 2008, irmão, nem osso nem ia ter mais. Nem osso nem ia ter mais. Porque pelo tempo, os restos mortais iam desaparecer. Quando a gente nasce, a gente recebe um monte de documentação. Um monte de documentação. Ó, certidão de nascimento, identidade, CPF, carteira de trabalho para poder trabalhar. Qual é o título de eleitor? Aí estuda, termina os estudos. A gente consegue pegar todos esses documentos, mas tem um documento que esse eu e você não vai ver. Esse é de arrepiar. Guarda, perde até o boné. Fica sem boné e tudo. Esse é de arrepiar. Esse documento, eu sei que eu não vou... Eu posso até antecipar ele, bater lá no Word, um atestado de óbito. A nossa vida é isso, irmão. Estamos aqui, daqui a pouquinho estamos do outro lado da vida. Aí se cumprirá 3 versículos. De cara. Morreu, de cara vem esses 3 versículos. O que vós tem feito com o vosso passatempo? Isaías, capítulo... Estou pegando aqui até onde está, para mim não ter que errar. Isaías, capítulo 57, versículo 4. O que vós tem feito com o vosso passatempo? Aí muitos vão ficar sem graça. Eu não sabia, Senhor. Não sabia. Abre um outro livro aí, anjo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. E agora, Senhor? Agora, termina de abrir o livro aí, anjo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. E cada um foi julgado segundo o que está escrito nos livros. Mas aí o que eu estava falando acerca da perseguição.
Aqueles que ficarem serão perseguidos. Aqueles que ficarem passarão pelo terror do anticristo. Aqueles que ficarem sofrerão 10 vezes pior do que aqueles que viveram na época em que vários ditadores surgiram. Entre os mais famosos, o que fez surgir a Segunda Guerra Mundial, Hitler. Teve a Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi a que mais famosa, que tem a mais comentada. Mas os que viverem aí, irmão, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo, vai sofrer 10 vezes mais pior do que aqueles que sofreram na Segunda Guerra Mundial. Porque vai surgir a Terceira Guerra Mundial, onde vai englobar e envolver guerras químicas, guerras biológicas, guerras atômicas, fora o terror. Irmão, venha para Jesus enquanto é tempo. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Não estou fazendo drama, nem aumentando, nem diminuindo. Leia a Bíblia. Pare de perder tempo com novela, com filme, com desenho, com jogos, com essas coisas que nunca vêm. Ganhe tempo trabalhando para trazer o sustento para casa. Ganhe tempo estudando para se formar, para ser qualificado. Ganhe tempo, mas quando estiver em casa, reserve um tempo para ler a palavra de Deus. Nós temos observado muitos odiadores da palavra. É porque estão enquadrados, irmão. Eu posso estar até enquadrado. Posso estar até enquadrado na Escritura. Mas jamais eu vou deixar de falar a verdade do jeito que ela é. Meu Deus do céu. O versículo 8 diz assim, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida. Ele vai aparecer, irmão. Pode ter certeza disso. O anticristo vai aparecer. Ele está no oculto. Ele está no oculto por enquanto. Antes só apareceu figurões, figurinos, que se dizia ser o anticristo, mas não era. Mas o real anticristo mesmo, ele está no oculto. Só apareceu os discípulos do anticristo. Mas o iníquo ainda está para aparecer. Aqui, ó, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua glória. Quanto mais a tecnologia se concentra para o bem-estar humano, mais ela confirma a Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Ó, um dom que o capeta não tem é ser onisciente. Nem o ser humano tem esse dom, para ser onisciente. Então o capeta não é bobo, criou a sua onisciência. Ele pode estar aqui e ver quem está nos Estados Unidos. Quem está nos Estados Unidos vê quem está aqui. Mas Deus é mais rápido do que isso. Deus que fez o céu e a terra. Então, o diabo não é onisciente, tem que ficar pegando carona. Sabe, dá maior, aí para o ouvido para ouvir. Ó, está acontecendo isso lá na terra. Para ele se atualizar, ele tem que ouvir. Então você já sabe a origem do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele é filho de Satanás. Ele só presta o ouvido para isso. Sabe da maior, aí ele para ouvir. Então já deu para entender. Vamos continuar. Versículo 9. A esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás.
com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aqui ainda está continuando falando do inimigo, do capiroto, daquele que está lá no inferno. Fala do discípulo dele e fala também do capiroto. Por isso você tem que meditar nas Escrituras. Eu ouvi uma pessoa falar que essa tecnologia daí é para melhorar o bem-estar e a convivência da raça humana. Tá bom, para melhorar, concordo. Mas também, ao mesmo tempo, é para ajudar no domínio do anticristo. Porque sem a tecnologia, como que o diabo ia fazer? Como que ele ia controlar? Conforme está escrito no livro do Apocalipse, que diz que só poderão comprar e vender quem tiver a marca. É um governo ditatorial, é um governo comunista, é um governo aristocrata, ou escravocrata. Entendeu? Para isso, a palavra de Deus tem que se cumprir. Está escrito, irmão. Tudo que está escrito está se cumprindo. Irmão, temos que voltar urgentemente para a palavra de Deus. Temos que voltar para a Escritura Sagrada. Urgentemente. E você vai ver que tudo que está acontecendo nos tempos atuais já havia sido avisado por Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vou falar os últimos 3 versículos para encerrar. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiai a mentira, para que sejais julgados todos segundo que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Fechei a Bíblia. Agora sim, antes de meia-noite eu termino. Então, irmãos, medite nas Escrituras. Hoje eu não estou falando aquela eloquência, dando versículo um atrás do outro, que hoje eu estou mais ou menos um resfriado aqui que só Deus sabe. Estou segurando. Estou dentro do limite. A Bíblia diz, faça conforme a sua força. Não estou fazendo conforme a minha força. Não está dando para passar disso, então por isso que eu não estou passando. Mas o recado é, medite na Escritura. Porque a perseguição vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Vai haver alegria nos céus, os santos que se salvaram. A tristeza na terra, aqueles que ficaram. E o desespero no inferno. Porque o capiroto sabe que só vai ter 7 anos só de carnaval, popular carnaval. Depois disso acabou. Aí é juízo final, todos no reino do céu, para prestar conta de tudo. Homens, mulheres, crianças e anciãos, desde a época de Adão e Eva até os tempos de hoje e os tempos do que há por vir. No juízo final, prestando conta de todos os seus atos, tintinho por tintinho. Por isso medite nas Escrituras, medite na palavra de Deus, porque não é em vão, não é em vão. Pegue um tempo para Deus, para Jesus, reserve aí um tempo, depois do seu trabalho, do seu estudo escolar, para se qualificar, lê a Bíblia, ora, canta louvores, adore ao Deus que fez o céu e a terra, porque não é em vão. Não é. Não é em vão. Lembra daqueles que já se foram. Eu e você somos próximos. Daqui a pouquinho nós estamos empacotando, e aí? Daqui a pouquinho batemos as botas, e aí? Daqui a pouquinho muitos vão para a terra dos pés juntos, e aí? Outros pés separados. É uma nova música aí que está rolando, intitulando a morte, terra dos pés juntos. Etc, etc, etc. Mas a Bíblia diz que os salvos em Cristo Jesus
O anjo vem, pega e leva ao paraíso. Mas os perdidos, quem vem buscar? É o demônio, acompanhado da dona morte. Está escrito, irmão, Apocalipse, isso. E vem a morte para buscar os seus mortos e os lançar no inferno. E quem é o administrador do inferno? O presidente do inferno quem é? Satanás. Foi eleito lá. É ele que é o administrador do inferno. Administrador do céu? Deus que fez o céu e a terra. E o administrador aqui na terra? Os seres humanos. Mas quem manda no céu, na terra e no inferno? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Por isso, medite na Escritura. Medite na palavra de Deus. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão, se eu te garanto. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Eu não posso fazer nada, mas Jesus pode. Eu não tenho nada para te dar, mas Jesus tem. Vida eterna e salvação. Por isso, glórias a Deus. Se prepare, porque Ele já vem aí para buscar o seu povo. E melhor, esteja preparado, porque Ele já está vindo aí para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar nos céus. Que Deus nos abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, sempre e eternamente e até a consumação dos séculos. E procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali congregue e espere o retorno de Jesus Cristo.